Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Hoje, 16 de junho de 2021. Amém. Agradecido a Deus por mais essa oportunidade. Quero falar também de meu canal no YouTube, PR Santana, Barro La Graça. Amém. Você pode se inscrever em nosso canal e também pode nos seguir, né? Para estarmos aprendendo a palavra de Deus. Eu estou com uma série de mensagens, de ensinanças sobre desacendo mitologias, né? Há coisas que se hablam e muitas pessoas pensam que é verdade e não é bíblico, tá bem? E hoje eu estou fazendo sobre o tema, muitas vezes os predicadores hablam e hablamos, na verdade, que Deus nos perdonou nossos pecados, Deus perdonou, não é? E sempre hablamos, porque Deus perdonou, né? E isso é uma mitologia, né? Porque nossos pecados não foi perdonado, né? A nossa deuda não foi perdonada, a nossa deuda foi pagada, alguém teve que pagar, não é? Por isso que o apóstolo Paulo, acá em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo de número 6 e versículo 20, diz assim: porque haveis sido comprado por preço. E depois, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, assim: por preço fosse comprado, nos hagais escravo de los hombres. Amém? Então, se está falando acá que nós outros fomos comprados por preço, não é? Então, se Jesus pagou a nossa deuda, não é? Acá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: anulando el acta de los decretos, né, que havia contra nós outros, que nos era contrário, quitando-la de em meio e cravando-la em la cruz. Então, se havia uma acta, né, contrária a nós outros, e Cristo, né, dijo que cravou essa acta na cruz. Então, se é isso que nós estamos aprendendo, não é? Nós temos uma deuda com Deus que era impagável, não é verdade? Não havia possibilidade de pagar essa deuda do ser humano. Mas aí Cristo vindo, não é? Morreu em nosso lugar e pagou a nossa deuda. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm sua deuda quitada. Amém? Então, se a nossa deuda não foi perdonada, não é? Mas a nossa deuda foi quitada por Cristo lá na cruz. Então, por isso que a nossa deuda humanamente, por isso que não há como ser salvo por as obras, não é verdade? Por mais que você é bueno, por mais que você haja buenas obras, jamais podemos pagar a nossa deuda. A nossa deuda, né? Nós, quando aceitamos a Jesus, aceitamos Ele como nosso fiador, aquele que vai e paga toda a nossa deuda para com Deus. E aí somos considerados justos, não é? Nossa deuda já não existe mais, tá vendo? Não temos nenhuma deuda com Deus, porque Cristo pagou ela ao lado da cruz del Calvário. Então, por isso que temos acesso ao trono da graça, temos o direito de entrar no cielo, porque todo isto Cristo conquistou para nós outros. Amém? Então, por que Deus não perdonou simplesmente por perdonar? Porque Deus não pode justificar a los impíos, diz a Bíblia, não é verdade? Mas Cristo nos hizo justo com sua justiça. Amém? Então, se hoje nós perante Deus somos considerados justos, não é? Não temos mais deuda, foi pagada. Hoje em dia Deus mira para nós outros e não vê nenhuma mancha, nenhuma arruga, como está escrito, não é verdade? Então, por quê? Porque um dia, né, Cristo vindo lá, né, e entregou sua vida, né, e pagou o preço por cada um de nós outros. Então, falar que Deus nos perdonou a nossa deuda é uma mitologia, tá bem? Mas falar assim, a nossa deuda foi pagada por Cristo na cruz do Calvário. Cada pecado que eu cometi já e que vou cometer, passado, presente e futuro. Então, quando eu aceito a Jesus, não é? Jesus pagou, me deu com seu sangue. A Bíblia diz que não fomos comprados, né, por coisas materiais, por ouro, por prata, né, ou por pedras preciosas, mas por la sangre
de Jesus. Amém? Então, se por isso, meus irmãos, né, e amigos, né, nós outros não temos condição de pagar a nossa deuda. É necessário aceitar. Há muitas pessoas pensando que podem pagar sua deuda com sua justiça. Não, eu sou bueno, eu hago tal coisa. Não, você não vai poder entrar no céu. Para entrar no céu é aceitar o sacrifício de Jesus, é aceitar que alguém pagou sua deuda, e quando nossa deuda é pagada, nossos pecados, nos tornamos justos e voltamos a ser, lá em Romanos 10 e 5, né? Diz que fomos reconciliados, né, com Deus. 5:10, perdão, Romanos 5:10, que fomos reconciliados com Deus. Por quê? Porque estamos alejados de Deus e através do sacrifício de Jesus. Amém? Hoje somos considerados filhos de Deus. Amém? E temos o direito de entrar na presença de Deus e de entrarmos no céu. E teremos o direito de nosso nome está escrito no livro da vida. Tudo isso, Jesus isso por nós outros, porque Ele vino, não é verdade, nos reconciliar com Deus. E com a sangue de Jesus, a nossa deuda, né, o sacrifício de Jesus, nossa deuda foi pagado lá na cruz do Calvário. Então, se cada um de nós outros que aceitamos a Jesus, temos esse direito, não é, de dizer, nós outros não devemos nada para Deus. A nossa deuda foi pagada. Cristo vino para pagar nossos pecados com seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Então, se dizer que Deus perdonou é uma mitologia. Deus cobrou cada pecado que cometemos. Deus não perdonou nenhum pecado. Ele cobrou em Cristo, né? Eu nos acá digo que fomos perdonados. Efésios, né? Eu estava mirando acá, Efésios capítulo de número 4, capítulo de número 4, né? Versículo 32, assim, para terminar. Antes, sendo benigno uns com os outros, misericordioso, perdonando-nos uns a outros, como Deus também os perdonou a vós outros em Cristo. Amém? Então, se nós outros fomos perdonados, no sentido assim, em Cristo, não é? Então, se Cristo pagou a nossa deuda, fomos decretados justos e não devemos mais nada para o Senhor Deus. Amém? Então, que Deus lhe bendiga, meus irmãos, né? E vamos seguir adiante, confiando nesta graça tão maravilhosa e confiando que sua deuda, né? Crendo que sua deuda foi pagada lá na cruz do Calvário. Amém? Deus que lhe bendiga. Queda com esta palavra, em nome de Jesus.